Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, aqui direto do estúdio Rocket Filmes, em Vitória. Lembro a você que essa e outras entrevistas estão disponíveis nos canais Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Também estamos em seculodiario.com.br e no Instagram, que é @tvséculo. Hoje estamos aqui com mais um lançamento de livro, inclusive, e vamos conversar com a professora Euzeneia Carlos, Departamento de Ciências Sociais da UFES, né, que é uma das organizadoras dessa série de artigos que tem aqui, ó, Consequências de Movimentos Sociais nas Políticas Públicas no Brasil, Diversidade Teórica e de Casos. É um livro lançado pela Edufes, que é a editora da UFES. Professora, obrigado pela presença, bem-vinda. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse livro, então, recém-publicado pela Edufes. Temos aqui, como o nome já diz, que é um temaço, né? É um tema muito interessante e principalmente já diz no título que é a diversidade de temas que aparecem aqui, né? Essa perspectiva de movimentos sociais e políticas públicas dentro de várias áreas, né? Direitos humanos, LGBT, mobilidade urbana, que mais? Eh, Fala de muitos assuntos, né? Saúde, educação e tudo mais. Eu queria que você contasse brevemente um pouco como é que é a experiência desse livro, quem participa dele, como é que foi construído, o que que você acha que ele traz de contribuição, assim, para o nosso debate. Então, esse é um livro propriamente acadêmico que ele é oriundo de pesquisa que foi realizada com auxílio da FAPES e do CNPq, e uma pesquisa que envolveu vários pesquisadores, não só da UFES, como também de outras instituições no Brasil. Como organizadoras, além de mim, também participa a professora Mônica Dobor e Maria do Carmo Albuquerque. E além de nós três, que então reunimos e organizamos essa obra, vários outros autores convidados também publicaram através de capítulos. O livro ele traz uma coletânea de 14 capítulos, além da introdução, que tem um formato mais teórico, mas o objetivo maior foi trazer, através desses 14 capítulos, casos empíricos diversos sobre movimentos sociais, que então guiaram, né, a sua investigação em torno da pergunta sobre como que movimentos sociais influenciam as políticas públicas. Normalmente se espera que movimentos sociais produzam impactos na política, seja na burocracia do Estado, nas políticas, nos partidos e até mesmo impactos na sociedade, mas responder a essa pergunta não é algo usual. Isso porque implica uma série de comprovações empíricas que são propriamente desafiadoras em termos metodológicos, para então, demonstrar como que movimentos sociais, eles importam para as políticas públicas em uma diversidade de temas. Então, orientados por essa pergunta, os estudos se desenvolveram e podem, nesse sentido, trazer, uma contribuição não só para a literatura acadêmica, mas também para os gestores públicos e para os movimentos Uhum. sociais. E aí falando assim, trazendo essa parte teórica que vocês colocam no livro, o que que vocês entendem como movimento social e o que que vocês entendem como política pública? E como é que essas coisas vão se cruzar? Essa é uma pergunta muito importante, né? Afinal, o que são movimentos sociais? Muitas vezes nós identificamos movimentos sociais como algum tipo de organização formalizada, mas na literatura mais contemporânea a gente vê que o movimento social ele envolve as organizações, mas ele vai além.
no sentido de dizer respeito muito mais a uma rede de relações que então envolve desde ativistas independentes até organizações, coletivos, coalizões, redes em torno de uma temática. E o que produz essa unidade, que possibilita a gente chamar esses casos de movimentos sociais, é exatamente o fato desse conjunto de atores estarem reunidos em torno de uma identidade coletiva, portanto, eles compartilham um ideal a respeito de uma causa, que é sempre uma causa pública e que diz respeito à justiça social ou ambiental, e eles também se opõem, ou seja, eles têm uma oposição como algo claramente definido. Uma oposição que pode ser o Estado ou pode ser a própria sociedade. Uhum. Então, digamos, é uma definição de movimentos sociais que inclui organizações, mas que vai além dela. Portanto, entendemos movimentos como uma rede de relações informais. Ao passo que as políticas públicas diz respeito à forma como o Estado operacionaliza e constrói as intervenções públicas em uma série de temáticas que passam pelas políticas sociais, de direitos humanos, rurais, urbanas, vinculadas a temas específicos como juventude, políticas econômicas, de infraestrutura, ou seja, é a forma como o Estado operacionaliza a sua intervenção na sociedade, produzindo então programas, ações, projetos, leis, sistemas que então Uhum. visam produzir um welfare states, né, um estado de bem-estar social em torno das diferentes impactas. Portanto, a relação, né, você perguntou qual a relação entre essas duas coisas, né? Uhum. O movimento social, nesse livro, ele é visto como um ator político. Portanto, assim como o executivo, o judiciário, o legislativo pode interferir na produção de políticas públicas, assim como os burocratas também produzem políticas públicas, entendemos que atores organizados da sociedade civil também interferem no processo de políticas públicas, né? Então, a relação é de coprodução, né, de políticas públicas através de ação coletiva, nesse caso, vinculada a movimentos sociais. É, que aí a gente tem uma distinção, né? Por exemplo, a gente fala muito, né, do lobby, pressão. As pessoas falam, né, que o governo é panela de pressão, né? Então, aonde a pressão está mais forte, é, é onde leva o caminho, né? Muitas vezes, inclusive, assim, e mesmo em tempos, por exemplo, de políticos ou governos muito conservadores, às vezes você tem avanços progressistas que são fruto de processos, né, dessas lutas sociais, que é diferente você falar dos movimentos sociais e se você falar de movimentos, por exemplo, empresariais, que também são sociedade civil, afinal, né? Só que eles têm uma outra forma de organização e de pressão, né? E assim, nós temos muitos movimentos organizados da sociedade civil, mas existe muita dificuldade também de incidir, né? E aí você tem as várias esferas, né? Tem a esfera federal, estadual e municipal. Acho que o livro passa, né? Perpassa, né? Independente, né? Fala de casos concretos, independente da esfera e, obviamente, são lutas diferentes, mas o que que elas têm em comum, assim, o que que é necessário para que um movimento possa sair da reivindicação do protesto à proposta, como se falam, né, porque uma coisa é reivindicar, é sair na rua, é mobilizar, e outra coisa é essa etapa de conquistar, né, que às vezes ela também é muito lenta, porque ela não é no tempo que os movimentos desejam, senão geralmente enfrentando os tempos e a estrutura que o Estado precisa, né. Exatamente, Vitor. Você tocou num ponto fundamental, né? E esse ponto que você coloca, em grande medida, orientou a pesquisa que deu origem a esse livro, né? Então, eu destacaria dois pontos que esse livro tem a contribuir. Primeiro, pensar quais são, então, afinais, os efeitos, né? Se estamos, então, afirmando que movimentos sociais produzem consequências nas políticas públicas, que consequências são essas, né?
E segundo, quais os elementos ou as condições que então favorecem essas consequências de movimentos sociais? Ou seja, como que os movimentos conseguem alcançar isso, né? Uhum. Evidentemente, como você colocou, nós temos muitas variáveis implicadas nisso, né? Por exemplo, o tipo de tema, então não é todo tema que ele é permeável aos poderes públicos e aos governos. Então, isso já traz complicadores para que os movimentos consigam afetar as políticas públicas. Além disso, a complexidade da política pública que diz respeito ao nível de governo, então, se é municipal, estadual e federal, e a própria capacidade de pressão e de coordenação da ação coletiva por parte dos movimentos sociais, né? Então, daqui a pouco eu vou um pouco destacar essas condições que se mostraram comuns ao conjunto de O livro movimentos. une boas experiências, né, experiências, serve como De inspiração talvez sucesso. e de Aham. sucesso e caminhos, né, não há obviamente não há uma fórmula, né, o que você falou. Há algumas coincidências que eu acho que a pesquisa científica pode trazer isso, mas não há obviamente cada situação é um caminho e tudo mais. E também o desafio da implementação, né. Um desafio é você consolidar, conquistar a política, conquistá-la no papel, e outro é a execução, a consolidação. Então são momentos muito diferentes, né, que eu acho que permeia os movimentos, né, esse acompanhamento, tem fases mais mobilizadoras, né, da luta e tal, tem outras fases que são menos mobilizadoras, mas são tão importantes quanto, né, que é, por exemplo, o passo da execução que nem sempre acontece, né, às vezes você tem a conquista lá, alguns avanços, mas que na prática as coisas andam em outros ritmos. Mas aí eu queria saber um pouco disso, o que que você enxerga, assim, de passos importantes, assim, a serem consolidados nesse caminho de conquistar políticas públicas a partir dos movimentos. Então, nós trabalhamos primeiro com movimentos, como você disse, progressistas, né? Então, são movimentos entendidos como estando à frente do seu tempo. Então, eles sempre reivindicam uma causa no sentido da expansão da democracia e não da sua retração. Portanto, está no sentido do aprofundamento de correção das desigualdades sociais e das injustiças sociais, que, em geral, são reivindicações que estão no fronte da sociedade e que o Estado, na maioria das vezes, não consegue dar uma resposta à altura das necessidades existentes na sociedade, né? Esses movimentos sociais, então, eles vão funcionar como um verdadeiro prelúdio, no sentido de demonstrar quais são, então, as reivindicações, as propostas de aprofundamento da democracia, no caso brasileira, que o Estado precisa investir. E certamente isso não é algo fácil de se alcançar, afinal, o próprio Estado, enquanto um conjunto de instituições e atores, não dá conta de responder a essas demandas da sociedade. E os movimentos sociais, nesse sentido, eles vão não só organizar a agenda política em torno dessas bandeiras, como também eles vão propor formas de se resolver esses problemas. Então, eu diria que esses movimentos sociais, eles não apenas lutam pela mudança do status quo, mas eles também apresentam alternativas sobre como o Estado pode solucionar questões de interesse público, sobretudo nos setores de políticas públicas onde o Estado não tem capacidades estatais, burocracias próprias, investimentos próprios, expertise própria, eu diria, para resolver esses problemas de interesse público. Então, esses movimentos, eles não só apresentam e constroem em termos cognitivos uma causa coletiva, mas eles também apontam para o Estado como isso pode ser feito, né? E esse, inclusive, é um dos achados do livro, que é mostrar que os movimentos sociais eles podem construir alternativas inovadoras de políticas públicas
que podem ser incorporadas pelo Estado, sobretudo nas condições em que o Estado não possui capacidades estatais para desenvolver. Um exemplo que ocorreu no caso do Espírito Santo, já que no caso do Espírito Santo temos 2 ou 3 capítulos no livro que vão falar sobre o movimento estadual de direitos humanos, que é um movimento já com mais de 3 décadas de existência e que nós estudamos 2 grandes campanhas do movimento que ocorreu nos anos 90 e nos anos 2000, em torno da pauta tanto da impunidade como da pauta das violações no sistema prisional, e vimos que, dada a carência de expertise no governo estadual para tratar das questões de direitos humanos, afinal, no início dos anos 90, sequer a pauta dos direitos humanos era entendida como uma política pública, portanto, ainda não existia nenhuma secretaria, nenhum órgão voltado para a área de políticas públicas. O movimento, então, ele vai construir um banco de dados para levantar toda a situação de homicídios no Espírito Santo em torno das violações cometidas contra crianças e adolescentes que eram exterminadas nas ruas, políticos que eram assassinados, lideranças sindicais, ativistas de direitos humanos. Ou seja, estou aqui me referindo a um contexto do início dos anos 90 de crime organizado, com penetração nos órgãos do Estado, inclusive no sistema judiciário e legislativo, com um braço armado em grupos de extermínio, como a Escuderia Detetive Lecoq, então, construindo toda uma realidade social em torno da violência e da impunidade desses grupos cometedores de crimes. Então, o movimento de direitos humanos ele vai criar um banco de dados para levantar esses homicídios e então comprovar através de evidências empíricas de que esses fatos estavam acontecendo. Posteriormente, o Estado, né, na segunda metade dos anos 90, vai incorporar esse banco de dados como um instrumento de política pública, porque ele exatamente vai propor a integração dos diversos órgãos para condensar as informações sobre homicídios, juntando Polícia Civil, militar, órgãos da saúde como o SESA, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária e etc., propondo então uma ação integrada em torno desse banco de dados para então fundamentar as políticas em torno do combate à impunidade e à redução dos homicídios. Essa inovação que surge no movimento social, depois ela vai ser instrumentalizada pelo Estado, primeiro como banco de dados no Núcleo de Direitos Humanos e depois através do CIODES, que é o Centro Integrado de Informações Criminais, que é criado no início dos anos 2000 e até hoje existe no Espírito Santo e é uma referência de Centro Integrado de Informações Criminais, sendo então um instrumento fundamental para a mitigação e redução dos casos de homicídio e de violência em geral. Então, só para dar um exemplo de como movimentos sociais também produz iniciativas inovadoras que são consideradas viáveis de serem implementadas pelo Estado. Sem falar nos programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, como o Provita, o PPCAM, o PPDDH, que também têm origem no movimento de direitos humanos, surge na sociedade civil e que depois é institucionalizado pelo Estado, E esse né? movimento continua cobrando do Estado a implementação, a continuidade do programa, né? Tem algumas interrupções nesses programas, enfim, o movimento ele continua ali ativo nessa cobrança e nessa construção, né? Com lançamentos, relançamentos, enfim, esse movimento continua acompanhando. Isso também é bem interessante. Mas o que mais você traz assim, de bons exemplos que o livro traz, de boas. Não Então, sei. e aí o que a gente percebe, pensando sobretudo o ciclo de políticas públicas, né, que vai desde colocar um tema na agenda até a implementação. Então, nós temos alguns capítulos que vão pensar o ciclo, as etapas do ciclo de políticas públicas que esses movimentos afetam, mas também tem capítulos que vão falar do processo em si.
né. Então algo que esse livro, identifica é que, assim como os movimentos sociais afetam a inclusão de um tema de interesse público na agenda governamental, ele pode também interferir para apresentar uma alternativa de política pública, como nós chamamos, né, portanto, uma solução sobre como agir, assim como ele pode afetar a decisão governamental, por exemplo, de criar um órgão, e ele pode afetar ainda a implementação da política pública. Embora a implementação seja uma das etapas menos estudadas, né? Mas por que que isso é importante de dizer? Porque a maioria dos estudos vão enfatizar que os movimentos sociais, em geral, interferem nas etapas iniciais do processo, portanto, na inclusão do tema na agenda, e que os outros momentos, eles são mais difíceis. De fato, por quê? Porque envolve outros fatores e torna a incidência do movimento mais, complexa. Por exemplo, no caso da influência na decisão política, nós identificamos desde a influência na construção de um plano, como, por exemplo, o Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, um plano recente no Espírito Santo, como o Plano de Combate à Violência LGBTQIA+, e várias outras temáticas. Assim como a decisão governamental de construir órgãos na burocracia pública, que é algo fundamental para que a política pública, então, se estruture como tal. Um exemplo que eu daria em 2016 foi a criação, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, né, além da recém-criada Secretaria Estadual de Direitos das Mulheres. Só para dar, 2 exemplos e não sair, então, da área dos direitos humanos. Mas, afinal, como que os movimentos podem interferir na etapa de implementação? Já que implementação, em geral, ela é produzida por burocratas do Estado. Algo que cresceu muito no Brasil, da Constituição de 88 para cá, foi exatamente a atuação de organizações de movimentos na execução de políticas públicas. Então, até mesmo os programas de proteção que mencionei, como o Provita, ele é executado do início ao fim por organizações de direitos humanos, assim como, por exemplo, o Pronaf na área de agricultura familiar, na área de educação, na área da saúde, nós temos programas que são implementados por organizações da sociedade civil. Então, fazendo com que essas organizações estejam diretamente vinculadas ao provimento de serviços para os cidadãos. Então, essa é uma forma de impacto, mas outros tipos de impactos podem ser encontrados na medida que o estudo sobre a relação de movimentos com a implementação de políticas públicas possa ser, produzida. Um elemento importante a destacar, então, para a gente um pouco fechar esse ponto sobre quais são, afinal, os efeitos, é que a maioria dos impactos produzidos são considerados impactos incrementais. Portanto, não consiste em uma transformação, brusca da política pública nem do Estado, mas são pequenas transformações, mudanças incrementais, que no conjunto podem, a médio e longo prazo, produzir uma transformação na política pública. Um exemplo de mudança, incremental foi a criação, em 2006, da Lei Maria da Penha, depois seguida pela criação da Lei do Feminicídio e várias outras legislações. Se formos pensar, por exemplo, o caso do desastre do Rio Doce, a criação da lei que levou à Política Nacional de Direitos dos Atingidos. Então, esses são instrumentos de políticas que são considerados incrementais, porque eles vão produzir uma mudança estrutural na política apenas ao longo do tempo, quando somados a outros ganhos. Então eu diria que
o impacto do movimento na política pública, ele se dá em um processo que envolve pequenos ganhos, embora também envolva retrocessos e derrotas. E o conjunto desses ganhos ao longo do tempo, de 10 anos, por exemplo, pode produzir mudanças incrementais no sentido de transformar a política pública. Então, imagine, por exemplo, uma das áreas que nós estudamos no livro, que é a área da criança e adolescente, que a lei orgânica que garante o direito das crianças e adolescentes, ela é criada em 1993 através da ação de movimentos sociais que surgem no período da transição e da elaboração da Constituição Cidadã, e quase 10 anos depois é que será criado o Sistema Nacional de Assistência Social, o SUAS, que então vai garantir os direitos das crianças e adolescentes, mas também de outros setores vulnerabilizados no rol da assistência social no paradigma da garantia de direitos, né? Então, observe, dei um exemplo de uma lei orgânica que surge 10 anos antes e depois você tem um sistema nacional. Então, isso para mostrar que os ganhos incrementais, eles, com o tempo, eles podem produzir uma transformação estruturante na política pública, na medida que sistemas, fundos, orçamentos próprios vão sendo estruturados em torno de cada setor. A gente fala do próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que aí tem como marca a Constituição de 88. Ele é fruto desse processo de luta social, né, de reivindicação. E você falou de uma coisa que eu acho que é criar esse imaginário social, né? Para que o SUS existisse, as pessoas tiveram que falar, é possível que exista um sistema público gratuito e universal, né? O que não era nem imaginável, talvez, nessa época. Então, os movimentos têm esse papel também de fazer sonhar, de imaginar, e essas conquistas são fruto, na verdade, desses processos. E aí, eh, também depende da conjuntura muito, né? Eu acredito que a atuação do movimento, ela vai ser efetiva se ela entender a conjuntura na que ela está, né, fora outras questões, né, não quer dizer que você pode fazer o melhor e não conseguir conquistar, né, mas dependendo da conjuntura e da estratégia e das táticas aplicadas, você pode ter a diferença, né, fazer a diferença. E aí, eu vou trazer um caso que eu acho, né, não tá no livro, mas que muito emblemático, assim, da área da cultura, que é as conquistas feitas no governo Bolsonaro, que é um governo radicalmente contra, né, o progressismo e contra, a cultura mesmo, né, que tinha um outro projeto de cultura onde é aprovado, né, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que representam simplesmente os maiores investimentos da história da cultura, de uma maneira descentralizada, né, chegando até a ponto, chegando a todos os estados, praticamente todos os estados e municípios, todos que quiseram aderir, né, que é uma política absolutamente nova que entra justamente no período mais horrível, né, de um governo e de uma pandemia, né. Então a pandemia, e a paralisação do setor um tecido social que já existia, consegue organizar essa narrativa, colocar ela, no Congresso e de uma maneira que não fosse possível que os parlamentares se manifestassem contra, né, porque no momento de pandemia como que você vai ser contra, né, um projeto que vai beneficiar com recurso que já era da cultura, sem mexer em nada, né. Então teve uma sagacidade e uma articulação política de colocar isso também para todo o Brasil, de fazer uma pressão de modo que conseguiu amarrar, né, e aí a consequência é a política nacional, né, Aldir Blanc, que agora tem um prazo pelo menos de 5 anos, eh, de uma continuidade, né, dessa política descentralizada, né, do recurso federal descentralizado, já é um pouco do que você falou de um outro patamar, né, ainda tem que ver o que vai acontecer depois, mas que começa a estruturar já uma coisa, que há muito tempo vinha sendo falado, que é um sistema nacional de cultura, né. Tô falando que é uma área que eu entendo um pouco mais, mas eu acho que é uma coisa E é que um se excelente repete, né, em outros exemplo. casos.
Exatamente. A área da cultura é um exemplo muito bom, inclusive vários colegas estão estudando, né, as transformações na área da cultura, tanto no sentido, da consolidação da cultura como uma política pública que aconteceu nos anos, 2003 em diante, como o retrocesso nessa política em tempos recentes. E ao você destacar esse caso, você acaba, trazendo, né, a questão dos elementos que interferem, digamos, no sucesso e no fracasso dos movimentos sociais, né. Afinal, os ganhos em termos de políticas públicas, no sentido de incluir as demandas de movimentos na política, não é nunca gratuito, né. Depende de uma série de fatores, porque afinal é um fenômeno político, sociológico e A cultural. gente fala muito, geralmente está muito ligado à ampliação de direitos, né? E para ampliação de direitos precisa alguém falar: "Opa, né, queremos mais", ou às vezes até existimos, né, porque tem setores que eles não são visualizados pela política pública, e a partir do momento que eles começam a se colocar, estar em espaços, a incidir politicamente, eles começam a ser vistos e conseguem colocar as demandas deles para que se possa criar inclusive novas políticas, além da Isso. consolidação do que já ou aprofundamento do que já existe, incluindo novos sujeitos, né. Isso, é assim que a política pública é construída e é assim que o sistema de políticas públicas e do welfare states, ele vai se ampliando, através de demandas que são postas na sociedade e na sociedade civil, e quando elas conseguem ser incorporadas pelo Estado. Só que essa incorporação depende de vários elementos. Então, o que que nós percebemos, olhando o conjunto dos casos, como recorrente, né? A pesquisa ajuda isso a pensar quais são os fatores que se repetem nos vários casos. É interessante porque no início dos anos 90, a literatura destacava muito apenas, digamos, a capacidade de pressão dos movimentos sociais. Então, se defendia muito a ideia de que o tipo de organização do movimento ela interferia, o tipo de estratégia utilizada, se era uma estratégia mais disruptiva, combativa, agressiva, ou uma estratégia mais pacífica e de negociação, né? O tipo de apoio que essa causa tinha na opinião pública ou não. Isso é Ou muito seja, determinante, né. isso é muito determinante, mas até 20 anos atrás, os estudiosos destacavam muito a as condições referidas ao próprio movimento em si, sem olhar muito para isso que você acabou de destacar, que é o contexto político. O fato é que a literatura vai avançar no sentido exatamente de mostrar que não é apenas a forma como o movimento age que explica o sucesso alcançado, mas também a forma como esse modo de agir ele vai interagir com o contexto político. Isso significa que depende da capacidade de permeabilidade do Estado a determinadas demandas. Então, o Estado vai ser mais ou menos refratário a certas reivindicações. Depende da existência de alianças poderosas no plano do Estado, seja ela no legislativo, no judiciário e no executivo, e também de aliados nos partidos políticos e também em outros movimentos sociais, ou seja, depende de toda uma coalizão política para que esse movimento social ele consiga fazer chegar a sua reivindicação nos poderes constituídos. Não é à toa que os movimentos sociais almejam influenciar os processos político-eleitorais, né? Ou seja, porque eles sabem que eles precisam ter aliados poderosos no Estado para eles conseguirem fazer chegar as suas reivindicações e então serem convertidas em políticas públicas. Então, o que o livro vai trazer é que, na verdade, não é uma única condição que explica o sucesso do alcance do objetivo do movimento social, mas um conjunto de elementos que se combinam de uma maneira peculiar, porque é caso a caso, e que essa combinação é que é explicativa dos resultados. Então, em geral, isso envolve, por exemplo,
Pelo lado do movimento social, o uso de repertórios de ação que vão desde os protestos públicos, como as marchas e passeatas, até as mesas de negociação e a ocupação de espaço nas chamadas instituições participativas, como conselhos, conferências, assim também como a produção de lobby, né? Ou seja, então passa por uma questão que é uma diversidade de repertórios de ação. Portanto, esses movimentos sociais que incidem nas políticas públicas não se resumem a protestos, eles fazem protestos, mas eles também agem institucionalmente, inclusive ocupando cargos públicos na esfera governamental, né, através de ativistas que ocupam esses espaços, a área da cultura mesmo que você mencionou, isso é bastante emblemático. E eles podem também utilizar, em termos de repertórios, o acionamento de organizações intergovernamentais, como na área de direitos humanos, a OEA, a ONU, a OIT, a Organização Mundial de Saúde e outras organizações que estão fora das fronteiras domésticas para então pressionar o governo, né, o Estado, a agir em prol das demandas dos movimentos sociais. Então, um caso emblemático no Espírito Santo foi em torno da campanha contra as violações do sistema prisional, onde os presídios, né, que foram na mídia nacional ditos como as masmorras capixabas, né, presídios da época das trevas da Idade Média, eles foram então alguns reformados, outros deixaram de existir, novos foram criados apenas após a medidas da ONU e da OEA, imputando ao governo brasileiro e capixaba a necessidade de alterar as condições de violações extremas aos direitos humanos no sistema prisional capixaba. Então, só para dar um exemplo de como esses movimentos também podem utilizar repertórios multiescalares na medida que a arena doméstica ela se apresenta muito resistente a pressões por parte dos movimentos sociais. Uhum. Então, esse conjunto de estratégias, em todos os casos, se mostrou muito importante, né? Então, portanto, a forma como os movimentos agem influencia nos resultados. Um outro conjunto de variáveis que também se destacou é a capacidade da coalizão. Então, em geral, os movimentos sociais que produzem coalizões com atores tanto da sociedade civil como do Estado, eles alcançam um poder de pressão maior, né? Então, de novo, trazendo um exemplo aqui do Espírito Santo, não sei se você se lembra, no final da década de 90, o Fórum Reage Espírito Santo, Sim. né? Uhum. Esse Fórum Reage Espírito Santo, ele vai ser constituído exatamente no pico da campanha contra a impunidade, portanto, quase 10 anos depois de iniciada uma campanha, e ele consegue chegar ao desfecho final dessa campanha, portanto, alcançando os objetivos do movimento, porque ele exatamente vai produzir uma coalizão política ampla, que inclui vários setores da sociedade civil, vários grupos religiosos, né, de igrejas, diferentes igrejas cristãs, vários partidos políticos e personalidades políticas, inclusive com a inclusão da OAB e do Ministério Público Estadual. À época ainda não existia a Defensoria Pública. Então, é um exemplo de que a formação de coalizão, incluindo atores da sociedade civil e do sistema político, ele se mostra mais eficaz para que os movimentos consigam incidir politicamente nas ações governamentais. E o terceiro conjunto de elementos que o livro destaca enquanto condicionantes é o arranjo institucional em torno da política pública, né? Isso envolve a permeabilidade do Estado àquela demanda. Então, dificilmente o movimento vai conseguir incluir no Estado uma pauta que seja contrária ao programa governamental,
né? Isso os estudos já demonstraram, né? Então, tem pautas que elas são mais refratárias, né? Sim. E que o Estado é mais resistente, porque isso pode envolver uma oposição ao programa do governo, mas isso também pode envolver um custo político em termos de custo eleitoral, se essa demanda for uma demanda muito polêmica na sociedade, como algumas pautas de direitos humanos, algumas pautas de gênero, que a gente vê que não há uma opinião pública homogeneamente constituída em torno desse tema, então isso representa um custo político eleitoral para governos que então acabam se tornando menos permeáveis a determinadas pautas que possam representar perdas em termos do programa governamental. Portanto, há que se ter uma certa coincidência, similaridade entre as reivindicações dos movimentos e os projetos políticos dos governantes, né? Sem falar no arranjo dessa política pública, que quanto melhor ela está estruturada, melhor ela incorpora as demandas da sociedade civil, né? Então, por exemplo, comparando saúde, educação, direitos, meio ambiente, agricultura familiar, a gente percebe como que os setores de políticas que estão mais consolidados no aparato do Estado, como saúde, educação e assistência social, eles são mais receptivos à incidência de movimentos sociais do que aqueles setores de políticas públicas que ainda estão parcamente consolidados, como, por exemplo, a área de direitos humanos, política para as mulheres, LGBTQIA+, política ambiental e outros setores. É verdade, né. E assim, também, é muito, como é que eu digo, muito, eh, enfim, tem uma grande complexidade aí, né, nessas formas de incidência, nesses momentos políticos, né, em que esses movimentos se manifestam, né, que é um pouco do que o livro traz. Eu queria, já estamos, assim, quase terminando nosso tempo, o que que você gostaria mais de acrescentar sobre, o que que dá para, que olhares mais dá para ter sobre essa relação, né, dos movimentos com o poder público, sabendo que também, assim, eh, às vezes, a dificuldade de estrutura mesmo que eu acho que os movimentos podem ter, né, para fazer, essas incidências e esses acompanhamentos, que mobilizar por um ato é uma coisa, que às vezes os movimentos até já estão acostumados, já costumam fazer, mas ele é um momento muito curto de um processo que geralmente leva muito tempo para você conseguir, consolidar e conquistar uma política. Exatamente. Ação coletiva, ela representa uma série de desafios, né, para os atores, engajados nesses processos. Existe um custo grande de produzir mobilização, de sustentar o engajamento político ao longo do tempo, Inclusive o custo financeiro, né, assim, custo mobilizar financeiro. uma grande marcha, por exemplo, é uma estrutura Exatamente. muito grande. Então não é fortuito, não é gratuito, não surge do nada, não é espontâneo, né, uma grande mobilização, como, por exemplo, vimos os protestos de junho de 2013, né, você tem muitas organizações pré-existentes, grupos de base, que vão dar sustentação para que esses processos, aconteçam, né. Então essas grandes mobilizações e até mesmo o ativismo que acontece em momentos que não são momentos de marchas, em protestos, eles necessitam de um investimento grande por parte dos ativistas e das suas organizações, que passa por tempo, investimento financeiro, informação, estudo, dedicação, articulação, construção de redes, busca de acessos nas instituições. Então, é uma complexidade que torna essa tarefa uma tarefa difícil de ser concretizada em pouco tempo.
Então, em geral, os movimentos que conseguem incidir na política pública são movimentos que produzem ações em torno de 5, 8, 10 anos produzindo algo, né? Porque não basta que uma reivindicação ou que uma demanda ela esteja clara para os ativistas. Essa demanda, ela precisa alcançar visibilidade na sociedade. Ou seja, os movimentos sociais, eles fazem um trabalho não só de construir um enquadramento interpretativo a respeito de uma injustiça social ou ambiental, mas também eles precisam conseguir transmitir isso para a sociedade e fazer com que esse enquadramento passe a ser reconhecido como um enquadramento que constitui o interesse coletivo. Portanto, movimentos sociais, quando estão reivindicando uma causa pública, a sociedade precisa compreender e capturar a legitimidade dessa causa, né? Então, imagine você, no caso do desastre do Rio Doce, que ocorreu, vamos fazer já 10 anos do desastre do Rio Doce, o quão trabalhoso foi para o movimento dos atingidos por barragem, o MAB, construir a identidade de atingidos e construir a causa dos atingidos como uma coisa pública, a ponto de conseguir alterar o TETAC, né, o termo de transação e ajustamento de conduta, e depois levar a um processo de repactuação de um novo acordo, como o que foi assinado no final de 2024. Então, uma trajetória de 8 anos para que o movimento conseguisse que isso ocorresse. Então, isso envolveu a construção da causa dos atingidos como uma causa pública que passa, então, a ser reconhecida em sua legitimidade pela sociedade, portanto, ampliando a pressão produzida sobre os poderes constituídos, e isso envolveu também uma articulação do MAB com legisladores, governo federal, partidos políticos, para que, então, o acordo inicial de 2016 fosse reconsiderado e, então, proposto uma nova forma em torno de uma efetiva política de reparação dos danos, no caso do desastre do Rio Doce. Só para dar o exemplo do quão, de fato, complexa que é. Ainda com críticas, né? Que o MAB ainda tem muitas críticas ao próprio Sim, processo e tal, mas reconhece, quer dizer, que foi um avanço e que esse avanço só foi possível graças a essa pressão, né? Se ninguém tivesse falado nada, as coisas continuariam como estavam, né? Com muitos problemas. Mas aí só para avisar aí para quem estiver assistindo, né, ainda em tempo, o lançamento do livro Consequências de Movimentos Sociais nas Políticas Públicas no Brasil, Diversidade Teórica e de Casos, na quinta-feira, não é isso? Dia 26 de junho, no às centro, 18 horas. 18 horas, no Centro Cultural Triplex Vermelho. Vai ter um debate, não é isso? Isso. Ali e em seguida o lançamento, né? Venda e assinaturas dos livros para quem comparecer lá no Centro Cultural Triplex Vermelho. Fica no centro de Vitória, no coração do centro de Vitória ali, né? Perto da Praça Costa Pereira. Para quem não conhece ainda, então fica o convite também. Tá bom? Bom, obrigado, agradeço. Obrigada também. Gostaria de agradecer pelo convite para participar desse importante canal. É uma oportunidade para a difusão dessa obra e sintam-se todos convidados para se reunirem a nós na próxima quinta-feira, às 18 horas, no Centro Cultural Triplex Vermelho. Beleza, eu agradeço a todos aí pela escuta. Essa foi a entrevista do Século, produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio do Alexandre Bisinotto aqui no estúdio Rocket Filmes. A gente volta em breve aí. Convido vocês para acessarem o YouTube, o Spotify, plataformas de áudio e também acompanhar as novidades em séculodiario.com.br, com nossa equipe de jornalistas sempre trazendo novidades sobre o Espírito Santo. Obrigado, até logo. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.